pena, citando Mário de Andrade, que essas lições do passado sirvam para que a gente projete o próprio presente, o futuro, quando o Antônio traz os elementos centrais, no fundo, de uma ilusão na institucionalidade e, portanto, num projeto democrático popular, e de que maneira esses projetos na América Latina são a expressão do grande capital. Eu acho que depois Jason aprofunda nessa direção. E quando Jason fala da experiência da social-democracia e do esgotamento dessa experiência. Me parece que os três trazem temas centrais do ponto de vista do debate contemporâneo da Comuna de Paris e das lições da Comuna de Paris. De outro lado, também o Jason e o Zé Paulo colocam a própria crítica feita por Marx e Engels pós-Comuna de Paris, no sentido de que não seja um ícone, mas quais foram os erros que também os comunistas, embora ainda sem o partido, sem a ideia do partido, que o Zé colocou muito claramente, a ideia do partido vem com Lenin, e vem com Lenin a estrutura do partido, na preparação do processo da Revolução Russa, que no primeiro momento não era compreendida como uma revolução comunista. Quando se pensa em 1905. Então vejam, por que eu estou trazendo esses temas? Aliás, eu não... depois vocês veem meu artigo, não está escrito isso aqui no meu artigo, é outro tema que eu tratei. Eu, na realidade, estou fazendo um debate a partir do que eles trouxeram, que eu acho que é fundamental para a gente poder aprofundar no dia de hoje. Então, e aí eu vou retomar alguns elementos centrais, aí voltando um pouco também para o texto, das lições da Comuna e o que de fato modifica na Comuna, a partir de Engels e a partir de Marx, Então, o primeiro decreto da Comuna foi de suprimir o exército permanente pelo povo armado. Já foi colocado aqui, ou seja, o significado do povo armado. E numa situação em que este povo, vivia numa situação de Paris sitiada. De um lado, a guerra prussiana, de outro lado, como Zé Paulo citou, Le Petit, o sobrinho, do Napoleão, que vai ocupar um espaço pós-derrota de 48, pela vacância de uma direção revolucionária para os trabalhadores naquele período. Por que é importante colocar essa questão? Para a gente compreender o que foi a derrota de 48, depois Marx vai dizer, olha, aí a classe operária vai fazer uma aliança num dado momento com a burguesia para romper com a monarquia, portanto com o sistema prussiano, e vai se deparar com seu maior inimigo de todos os tempos, que será a burguesia. Ou seja, o que tem de lição aí? A autonomia e independência da classe operária em relação aos partidos, ao governo e ao patronato. Essa é a primeira lição. A questão da autonomia. O que pressupõe a questão da autonomia? Pressupõe uma perspectiva classista. O que é uma perspectiva classista? É a negação dessa solidariedade indiferenciada que hoje está tão apregoada por uma social-democracia onde ela está colapsada. Porque a social-democracia se esgotou. Se houve um período de ampliação da social-democracia como resposta do próprio capital num crescimento econômico, foi de 45 a 73. O ano passado, num debate com o Gilmar Mauro, ele dizia, hoje, e você citava o MST, porque parte do MST, de fato, capitulou. Hoje, quando a gente vai para o 1º de maio, que tem a repressão na Praça da Sé, como teve agora a luta em relação à descriminalização da maconha, como teve aqui na PUC o debate sobre aborto pela Opus Dei, que a gente não pode fazer essa discussão. Ou seja, como é que essa ditadura da chamada democracia burguesa, ela efetivamente penetra, como diz o Mesaros, todos os poros da economia sexualidade. Ou vendo o próprio Marx e Engels, quando eles diziam, bom, as ideias dominantes de uma dada época são as ideias da classe dominante. E elas estão presentes nas instituições, na universidade, na família, na ideologia, etc, etc. Então, vejam, esse é o primeiro elemento
dessa lição. Segundo elemento, a polícia é despojada de suas atribuições políticas e convertidas em um instrumento da comuna, responsável perante ela. Todos os membros da comuna que exerciam cargo público recebiam salários iguais aos dos operários. Isso é fundamental. Essa é uma lição quando discutimos salário igual para trabalho igual, e mais, quando discutimos pelo fim do assalariamento. O Marx, esse salário por esse lucro, ele vai terminar dizendo: por mais que lutemos por salário igual, não existe salário justo. Porque o sistema de assalariamento é, em si, um sistema para dar continuidade à exploração da força de trabalho humana, que é a produção, não somente de valor, mas a produção de valor e mais-valia. E aí tem um outro legado da atualidade. São aqueles que no pós-modernismo, na chamada, entre aspas, pós-modernidade, entre aspas, porque a quadra da modernidade ainda não se encerrou, o capitalismo ainda não se extinguiu, né? Mas que, na realidade, nessa quadra, onde efetivamente vai haver uma negação das classes sociais, uma negação do trabalho como categoria fundante, como centralidade, o fim da chamada luta de classes, e quando que a gente vê cada vez mais e mais que a consigna socialismo ou barbárie é atualíssima. Portanto, um tempo de revolução social, e o Marx chamava isso um tempo de revolução social, é uma possibilidade histórica. Agora, como Marx nunca foi determinista, ele não disse, bom, agora virá a revolução social. E ele começa no 18 de maio dizendo exatamente essa frase: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado. Ou seja, é um segundo legado. Um outro aspecto importante, não é que a grande medida social da comuna tinha o seu trabalho, a sua existência. O trabalho como a sua existência. Ocorre a separação da igreja do Estado, né? Bem como nós estamos vendo nessa megalópole, né? Na PUC São Paulo, né? Onde, na realidade, se discutir temas tão centrais e universais são cerceados, onde há uma comissão de pesquisa com 2 padres dizendo se podemos ou não discutir a questão da orientação sexual e a questão do aborto. E a questão do aborto estava posta pelas mulheres na Comuna de Paris. É ou não é atual essa questão? Nós temos ou não que lutar por essa questão, ou é algo só do passado? Um outro elemento importante, a expropriação de todas as igrejas como corporações possuidoras. As instituições de ensino são abertas gratuitamente ao povo e, ao mesmo tempo, emancipadas de toda intromissão da igreja e do Estado. Voltam à cena as mulheres de Paris, aí Marx dizendo, autênticas e heróicas, nobres e abnegadas. As fábricas ficam sob o controle das organizações operárias. O sufrágio universal deve servir ao povo organizado nas comunas. Isso significa dizer que as fábricas abandonadas, não é, pela burguesia, por todos aqueles que fugiram, inclusive por Jesse, que foram todos para Versalhes, na realidade eles passam a ser ocupados, então, uma experiência, vejam, 72 dias, de uma possibilidade de auto-organização e de controle operário nas fábricas. É atual, não é, quando nós temos a Flasco no Brasil? É atual quando nós temos a Zanon na Argentina? É disso que nós estamos falando. Um outro aspecto importante foi isenção de pagamento de aluguel, recenseamento estatístico de todas as fábricas fechadas, extinção do trabalho noturno de padeiros e suspensão da agência de empregos, exploradores dos operários durante o Segundo Império, supressão das casas de penhor, forma de exploração privada dos operários, em contradição com o direito que tinham de dispor de seus instrumentos de trabalho e de crédito. A Comuna de Paris reconhece desde o primeiro momento que a classe operária,
ao chegar ao poder, não pode continuar governando a velha máquina do Estado. E aí entra a discussão que traz o Zé Paulo sobre a ditadura do proletariado, né? Que no primeiro momento ditadura da classe, depois ditadura do proletariado, e que na realidade vem de Blanqui, e aqui, já fazendo uma relação com a composição política e social da comuna, né? Diferentemente de muitos historiadores que dizem que na comuna não havia operariado, na realidade a classe operária estava presente. Obviamente, como colocou o Jason, as forças produtivas lá em Paris e na periferia não tinham desenvolvimento das forças produtivas naquele momento da história. Ou seja, as periferias das periferias, no sentido de que as forças produtivas se desenvolvem de formas diferentes, mesmo na chamada Europa, né? E mesmo na América Latina. Nós não podemos falar que o desenvolvimento das forças produtivas do Brasil é igual ao desenvolvimento das forças produtivas do Paraguai, né? Ou seja, como é que se dá conta, e aqui vai a atualidade de um outro elemento, que era a questão do internacionalismo. Internacionalismo operário. Partido operário, centralidade operária e internacionalismo. Zé Paulo tocou muito bem aqui, quando ele diz que na União Soviética, pós-revolução, pós-17, nos anos 30, com um processo onde partido e Estado fusionaram-se, diferentemente de haver a socialização da economia e da política, ou seja, houve uma revolução proletária, mas não houve a socialização da economia e da política, que num dado momento ou avançava para o socialismo ou havia uma regressão capitalista. E foi o que aconteceu. Neste momento dessa regressão capitalista, esses aires são expandidos para todo mundo na perspectiva ideopolítica e econômica de que o imperialismo dizia: triunfamos, a história acabou, é o fim da história, portanto, só sobra fazer rearranjos no capitalismo. E aí, Jason, eu penso que há uma refuncionalização tardia e extemporânea da social-democracia. Por quê? Porque o próprio Marx já dizia no Capital, quando num dado momento do desenvolvimento das forças produtivas entrar em contradição com as relações sociais de produção, é um tempo de revolução social. Nesse sentido, em sendo um tempo de revolução social, o que foi possível para a social-democracia no seu período de crescimento, hoje não é mais. Não é à toa, dizia eu, o Gilmar Mauro, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o ano passado dizia: hoje lutar pela terra significa a luta anticapitalista, porque você está mexendo na questão da propriedade, diretamente na questão da propriedade, mexendo diretamente numa perspectiva de luta anticapitalista, diferentemente do que foi a reforma agrária do século XIX, em grande maioria dos países, como uma bandeira democrática, né? E aí eu quero chamar a atenção da atualidade do Trotsky, né? Vocês falaram no Marx, falaram no Lenin, falaram no Engels, eu quero falar um pouco do Trotsky, né? O Trotsky, não diferentemente do Lenin, o Lenin vai dizer: quais foram os problemas da comuna? Primeiro, baixíssimo desenvolvimento das forças produtivas. Segundo, falta de um partido operário com direção revolucionária. E qual é a atualidade dessa questão trazida por Lenin? Vamos olhar a América Latina e vamos olhar o mundo. Vamos olhar o o mundo árabe. O que está acontecendo no mundo árabe? Levante. Por que ele não vai até o fim? Por que o mundo árabe não vai até o fim, do ponto de vista da luta de classe? E isso na América Latina também. E isso também, se a gente for pensar em Portugal, na própria França, porque em que pese é importantíssimo que... Faltam 5 minutos? Tá, então, porque não, porque precisa ser bem... bem bolchevique, né? É bem. Bom, então nos 5 minutos, né, trazer essa questão que é importante. Primeiro, e aí vai também a crítica do Engels.
que na realidade ele vai fazer uma crítica. Porque a posição majoritária era dos blanquistas, e o Zé Paulo já citou quem era Blanqui, quem era Babeuf, quer dizer, o caráter vanguardista, conspiratório, numa linha totalmente diferente do que Marx está dizendo aqui. Os comunistas não são partido à parte, eles estão na luta concreta dos trabalhadores. Está aqui atual. Agora, por que depois de Lênin a perspectiva do partido? Porque senão nós vamos cair nas sandálias franciscanas. O que eu estou querendo chamar a atenção? Uma visão espontaneísta das massas. E uma ação espontânea sem uma direção também na história da humanidade levou a derrotas da classe operária. Então, essa consequência que nós temos que trazer. Por que eu digo isso? Porque muitos autores, inclusive do campo de esquerda hoje, dizem, não, porque os movimentos sociais, como se os movimentos sociais, eles mesmos, na sua particularidade, dessem conta de uma ruptura com a ordem que está aí. Então, nós temos que discutir isso também, estamos na universidade, né? Essa semana a gente fez o lançamento da revista Crítica do Esporte, e aí um dos... Então, hoje está lotadaço aqui, né? Mas tinha umas 20 pessoas, acho que 10 éramos nós, da diretoria, 10 da Procur, alguns estudantes, 10 eram os que falavam, e de uma questão da maior importância. E um dos meninos, e eu digo menino porque é menino mesmo, o Danilo, 20 e poucos anos, ele dizia, olha, a crítica do esporte não chegou sequer à universidade, né? Sequer à universidade. E ele fazendo toda uma discussão da crítica hoje, a quem a mídia privilegia, enfim, os mega eventos, etc, etc. Então, para concluir, dizer que esses 72 dias fixaram muitas vidas, muitos mortos, muitos e muitos mortos, né? Pois está aqui, eu fiz esse levantamento, mortos, expulsos, presos, perseguidos. Obviamente, com uma crítica que Marx e Engels vão fazer em relação, por exemplo, estava falando dos erros, não expropriou os bancos, né? Dinheiro ficou livre, leve e solto, em Versailles, utilizando todo o dinheiro, quanto esse era o elemento central do ponto de vista da economia, naquilo que você está chamando desse tempo de suspensão, ou essa vaga, quer dizer, entre a vaga e a tomada desse poder político, né? Então, vou concluir, está no meu tempo de concluir. Eu diria o seguinte: essa experiência histórica, ela é fundamental para a gente pensar esse presente. Esse presente, como foi colocado aqui, em que milhares e milhares de pessoas vivem na miséria absoluta. Há uma redução dessa miséria absoluta, mas uma ampliação da desigualdade no ciclo do capital e do capitalismo, e uma situação de barbárie, onde continua a exploração, a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. No trabalho informal, onde milhares e milhares são expulsos, hoje 50% na cidade de São Paulo, da população que vive em situação de rua um dia teve carteira assinada, e hoje lhes resta a política higienista do senhor Kassab, que retira seus poucos pertences, os retira da cidade e, na realidade, os trata da forma mais bárbara em relação à vida social. Da situação dos trabalhadores de Giral e Santo Antônio, que o governo Dilma Rousseff encaminha uma segurança e que reprime brutalmente, apoiando uma grande empresa que é a Camargo Corrêa. E onde, de dentro do Planalto Central do país, é anunciado a invasão do imperialismo na Líbia. Então, eu quero dizer, recuperar a comuna significa trazer para nós a perspectiva de luta pela igualdade, pela liberdade, pela retomada de uma perspectiva internacionalista, porque o capital internacional, o MST tem produzir, educar, produzir,
quais as 4 coisas? Educar, produzir, ocupar, e faltou uma. Educar, ocupar, produzir e resistir. Pronto. Mas, na comercialização dos produtos, eles têm que estar lá na lojinha vendendo os produtos. Então, dá para entender? O capital internacional. A classe operária é internacional. É claro que a classe operária, o grande proletariado industrial, hoje ele está mais reduzido, porque hoje tudo é terceirizado, quarteirizado, precarizado, PJ, etc, etc. Mas ele não deixou de ser parte da sua condição social, da sua condição de classe e na luta pela sua autonomia e independência. Eu digo, ONU Universidade, de fato tem uma função social e está colada nas lutas sociais. E os combatentes mais velhos, como nós, que já passamos por 60 anos, você é um pouquinho mais velho que eu, 1 ano, a gente sempre fala isso, você vai fazer 64 ou 63. Então, nós que estamos na organização, na luta. E a juventude, que historicamente trilhou fileiras ao lado da grande maioria desse planeta, terminemos esse momento bradando: viva, viva a Comuna de Paris!